mas em dar às capitanias hereditárias uma assistência mais eficiente, promover valorização econômica e o povoamento das áreas não ocupadas pelos donatários. As afirmativas abaixo identificam corretamente alguma das atribuições do governador-geral, à exceção de... Vamos lá, atenção. Primeiramente, gente, temos aqui, ó, atenção. Temos governo geral. Ponto de partida é esse bem aqui. O governo geral, ele vai ser implantado por Dom João III. Dom João III é chamado pelos livros de história de o colonizador. Por que o colonizador? Porque ele é que vai iniciar a colonização do Brasil com as capitanias hereditárias. Professor, das 14 e 15 capitanias, por que 14 e 15, professor? Por que existe essa variação? Porque vai ter um donatário que vai ter 2 capitanias. Então, se levar em conta os donatários, são 14. Se levar em conta as capitanias, são 15. Então, vamos lá. Das 14 capitanias, apenas 2 vão prosperar. São Vicente e Pernambuco. A capitania de São Vicente, que é de Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, de Duarte Coelho. Vamos lá. Se apenas 2 capitanias, das 14 capitanias, elas prosperam, o sistema de capitanias, ele representa o fracasso. E aí, esse mesmo rei que implantou o regime de capitanias, ele também vai implantar o regime de governo geral em 1548. Professor, o regime de governo geral, a implantação do governo geral, ele acaba com as capitanias? Não. Quem vai acabar com as capitanias hereditárias, gente, é quem? Marquês de Pombal. Então, a diferença é que em 1548 os donatários estarão subordinados a governadores gerais. Quem são os governadores gerais? São 3 governadores gerais. Quem são os governadores gerais aí que os livros sempre trazem? Primeiro é Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral. Esse é o primeiro governador geral do Brasil. O segundo governador geral é Duarte da Costa. E o terceiro governador geral será Mendes Sá. São 3 governadores gerais que o Brasil vai ter. Professor, depois de Mendes Sá, o Brasil não terá mais governadores gerais? Não. Em 1572, o rei de Portugal, Dom Sebastião, que governou muito pouco Portugal, porque ele morre, né, sem deixar herdeiros, e aí que temos a chamada União Ibérica. Dom Sebastião, o que ele faz? Ele vai dividir o Brasil. Divisão do Brasil em Brasil do Norte e Brasil do Sul. Pronto. Professor, depois dessa divisão do Brasil, o que acontece? Em 1580, temos a União Ibérica. A União Ibérica, quem passa a governar Portugal e Espanha, são os únicos reis, né? São chamados reis Filipes, é o chamado período filipino. Com o período filipino, nós temos chamados vice-reis. E aí o Brasil será governado por vice-reis, tá? Que é o chamado que período filipino. Na verdade, gente, os vice-reis é como se fosse o quê? Governadores gerais. Se levar em conta aqui a questão do Maranhão, no período da União Ibérica, em 1621, nós temos a divisão novamente do Brasil. Estado colonial do Maranhão e Estado colonial do Brasil. Veja bem essa divisão aqui. Estado colonial do Brasil. Mas isso aqui é uma aula específica ao Maranhão. E aí, como a gente está tratando apenas o Enem, a gente não trata essa parte da divisão do Brasil em 1621. Pessoal, em relação a isso aqui, professor, antes de capitanias hereditárias e antes de governo geral, o que temos, professor? Nós temos um período chamado período pré-colonial. O que é o período pré-colonial? Período que antecede a colonização do Brasil. Portugal vai estar aqui, mas não coloniza o Brasil por 32 anos. É um período chamado de período pré-colonial, onde vamos ter o que, professor? Escambo, vamos ter feitorias, e o período que Portugal não coloniza as terras brasileiras. Vamos lá, então, letra A. Estimular e realizar expedições desbravadoras de regiões do interior, visando, entre outros aspectos, a descoberta de metais preciosos. Gente, Portugal só vai chegar aos metais preciosos no Brasil em 1693. Até 1693, os portugueses não
descobriram ouro no Brasil. Só em 1693 é descoberto ouro pelos bandeirantes paulistas em Minas Gerais. Depois que é descoberto ouro, aí é descoberto diamantes, é descoberto mais ouro em Goiás, Mato Grosso, né? Mas só a partir de 1693. Então aqui está pedindo exceção, né? Então vamos aqui partir para diante aqui. Visitar e fiscalizar as capitanias hereditárias e reais, especialmente aquelas que vivenciaram problemas quanto ao povoamento e à exploração das terras. Professor, qual é o principal objetivo do governo geral? Conceder favor e ajuda às capitanias decadentes. Quer dizer o que, gente? O principal objetivo do governador geral é ajudar as capitanias fracassadas. Vamos continuar. Distribuir sesmarias, particularmente para os beneficiários que comprovassem rendas e meios de valorizar economicamente as terras recebidas. Letra D, regular as alianças com tribos indígenas, controlando e limitando a ação de ordens religiosas, em especial a Companhia de Jesus. E letra E, organizar a defesa da costa e promover desenvolvimento econômico da construção naval e do comércio de cabotagem. O que é comércio de cabotagem? É a navegação para dentro. Quando você navega para dentro do território, é cabotagem. A integração desse comércio de cabotagem. Qual é a questão correta aí, gente? O professor tem aqui um termo sesmarias, não é? O que é sesmaria, gente? Sesmarias. Você ouviu falar a palavra sesmarias? O que é sesmarias? É o ato de conceder terra a outros, sim ou não, gente? Conceder terras a outros colonos. O ato de conceder terra a outros colonos é chamado de sesmarias, tá? Então, esse ato aqui, ele deveria acontecer. Perfeito. Professor, uma outra pergunta aqui que é feita aqui, ó. Combater, organizar a defesa da costa. O governador geral, ele tem 3 auxiliares. Quais são os 3 auxiliares? O provedor-mor. O que é o provedor-mor? Cuida das finanças da terra, né? O ouvidor-mor cuidava do quê? Da justiça. O termo mor quer dizer o quê, gente? Chefe, né? Na verdade, a gente pode colocar que chefe é o maior. E o capitão-mor cuidava da defesa da terra. Perfeito. Então, esse termo aí, né, defesa aí, tem a ver com o capitão-mor. Professor, qual é a questão aí que, na verdade, tem que colocar exceto? Essa questão bem aqui, ó. Não, é a letra D. As alianças com tribos indígenas. Por que a letra D é que a gente tem que colocar como exceção? Sabe por quê? Atenção, a letra D. Porque durante o governo de Mendes Sá, tribos indígenas serão dizimadas. Por que dizimadas, professor? As tribos, principalmente, que combatiam o quê? Que praticavam o ritual de canibalismo. Porque vai ter um bispo do Brasil que será devorado por índios canibais. Um bispo chamado Pedro Fernandes Sardinha, que inclusive foi o primeiro bispo do Brasil. E aí vai haver uma perseguição a essas tribos que praticavam o ritual de canibalismo, né? Então aí, gente, então essa letra D, na verdade, é que, né? Aqui a ideia é a ocupação, inclusive enfrentando tribos indígenas, né? Não fazendo acordos com essas tribos. Vamos aqui, continuação, a 43. A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates, que é a segunda questão minha aí, envolveu 2 setores da sociedade colonial, extremamente importante para a época. O primeiro grupo era formado por senhores de engenho e o segundo composto por comerciantes. E importante chamado de mascates, né? Que localidade estava envolvida nesse conflito? Gente, essa revolta bem aqui, ó, a revolta dos mascates, ela pertence a revoltas nativistas. Qual foram as revoltas nativistas? O que são as revoltas nativistas? São revoltas que não tiveram a intenção de tornar o Brasil o quê? Independente. Qual foram as revoltas nativistas? Revolta de Beckman. Revolta de Beckman, que vai acabar em 1685. A revolta, que é a outra revolta aí? Vamos lá.
Revolta dos Emboabas, que acontece em 1707 em Minas Gerais. Qual é a outra aí? A revolta, vamos pela sequência aqui, vamos lá. Revolta dos Mascates, que acontece em 1709. Revolta dos Mascates, que acontece em 1709. E qual é a outra revolta nativista? A revolta de Filipe dos Santos, que acontece em 1720. De Filipe dos Santos. Essas revoltas, chamadas de revoltas nativistas, porque não tiveram interesse de separar o Brasil de Portugal. Essa revolta aqui, ela quer o fim da Companhia Geral de Comércio, Maranhão e Grão-Pará. Essa revolta aqui, os bandeirantes querem administrar as minas. Essa revolta aqui, os comerciantes, chamados de mascates, querem a elevação de Recife à categoria de cidade. E essa revolta aqui, eles querem o fim das casas de fundição. Professor, qual outras revoltas coloniais? Revoltas separatistas. Qual foram as revoltas separatistas? Foram todas aquelas que queriam tornar o Brasil independente. Qual foram as revoltas separatistas? A Inconfidência Mineira, que acontece em 1789, que quer tornar o Brasil independente. A Conjuração Baiana, que acontece em 1798, Conjuração Baiana, e a Revolução Pernambucana, que acontece em 1817. Então, está aqui, essas revoltas, elas tiveram interesse de tornar o Brasil independente. 1817, essa aqui é 1798 e essa aqui é 1789. Ó, essa aqui acontece no Maranhão, essa aqui acontece em Minas, essa aqui acontece em Pernambuco e essa aqui acontece também em Minas Gerais. Pronto. Então, qual é a questão correta aí, gente? Letra B de bola. Então, essa aqui, na verdade, a segunda questão minha aqui é a letra B. Vamos aqui, então, para a terceira questão, né? A terceira questão aqui, vamos colocar. A família real e a sua corte chegaram ao Brasil em 1808, trazendo a dependência econômica e dívidas com a Inglaterra. Abertura dos portos a todas as nações amigas. Significou o comércio irrestrito dos produtos vindo de Manchester, Londres e Liverpool para o Brasil. Com relação à transferência da corte de Dom João, é correto afirmar, vamos lá. Gente, Dom João vem para o Brasil quando? Dom João vem para o Brasil quando? Em 1808, não é isso? Dom João VI vem para o Brasil em 1808. Ele vem com quem, gente? Família real, sua mulher Carlota Joaquina, sua mãe Maria I, que estava demente, chamada de Maria I a louca, e mais 15 mil nobres. Muita gente, né? Mais de 60 embarcações cruzaram o Atlântico sob a proteção de uma esquadra britânica comandada pelo almirante Sidney Smith, que protege as embarcações até a chegada no Brasil. Inicialmente eles vão para Salvador, depois seguem para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eles vão ficar até quando, professor? De 1808 até 1821. Dom João só volta para Portugal em 1821. Durante todo o período que Dom João está no Brasil, o que ele faz, gente? Ele cria uma estrutura administrativa aqui no Brasil igual à de Portugal. Se ele cria uma estrutura administrativa aqui no Brasil igual a que ele tinha lá em Portugal, gente, o Brasil continua dependendo de Portugal, ou o Brasil passa a ter autonomia? O Brasil, então, passa o quê? Ter autonomia, o Brasil passa a ter independência, correto, gente? Quando Dom João volta para Portugal em 21, e que a corte portuguesa vai querer recolonizar o Brasil, gente, aceita voltar a ser aquela simples colônia de antes, o Brasil agora quer sua independência. Por isso que em 22, Dom Pedro I proclama ou consolida uma independência que já existia. Correto aí, gente? Então, gente, em cima do que eu acabei de falar aqui, qual é a questão correta? Gente, uma outra pergunta.
Dom João vem para o Brasil fugindo de quem? Tá certo dizer fugindo, gente? Existem duas ameaças a Dom João. Quais são as duas ameaças? Dom João, que Napoleão ameaça invadir o Brasil, porque o Brasil, que, desculpem, Napoleão ameaça invadir Portugal, porque Portugal não estava querendo cumprir o bloqueio continental. E qual outra ameaça? A ameaça britânica. Qual a ameaça britânica aí a Portugal? Se, na verdade, Dom João rompesse com a Inglaterra, Portugal tomaria a principal colônia de Portugal, que seria o que, gente? O Brasil. Aí o cara pergunta, professor, seria bom? Na verdade, seríamos hoje uma grande Jamaica, né? Mas vamos lá. Professor, então Dom João vem para cá para quê, gente? Dom João prefere o quê? Deixa Portugal e vem para o Brasil para o quê? Para assegurar que essa terra aqui, gente, essa terra aqui, que era a principal colônia de Portugal, ficaria sob domínio português, não é isso? Então, não é apenas uma fuga, tá? Não trabalhem isso na cabeça. Letra A, gente. Instalou no Brasil a estrutura do Estado português, reforçando a autonomia da unidade da colônia? Sim ou não? Reforçou a dependência? Sim? A dependência econômica do Brasil em relação a Portugal? Resultou na abertura dos portos brasileiros à França? O Brasil abriu seus portos o que, gente? Para as nações amigas. Qual era a nação amiga de Portugal? Então você está respondendo. Introduziu o liberalismo econômico e político, apoiando as rebeliões dos colonos? Deveu-se a adesão de Portugal ao bloqueio continental? Se Portugal tivesse aderido ao bloqueio continental, o que os ingleses fariam? Invadiriam o que, gente? Então, está aí a resposta. Qual é a questão correta aí? Letra A, não é isso, gente? É A ou não? Perfeito, então, vamos lá. Então, aqui temos a primeira, a terceira, a quarta questão. Eu vou colocar pelo número correto aí, para não ficar bagunçando aí. Vamos lá. Aqui no caso é o que, gente? A 44, né? Então, 44 aqui. É o quê? Letra A. Vamos lá. 45. A Confederação do Equador, Manifesto Revolucionário. Brasileiros do Norte, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamarte o vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes, que tem algum direito à coroa, por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há um delírio igual. O texto da Confederação do Equador revela um momento de insatisfação política contra quem, gente? A Confederação do Equador, que ano é aí? Que ano é? É 1924? Primeira coisa que você faz, olha a data. Veja bem, o Brasil se tornou independente quando? 22. De 22 até 31, quem governa o Brasil? Dom Pedro I, não é isso? Dom Pedro abdica quando? Quando Dom Pedro abdica, seu filho tem quantos anos? 4 anos e 7 meses, 5 anos incompletos. Ele pode governar o Brasil? Não. E aí, o Brasil é governado por? O que a Constituição diz? Se o trono ficasse vago por questão de idade do herdeiro, o Brasil deveria ser governado por regentes. E aí o Brasil é governado por regentes de 31 até 40. Professor, por que durou 9 anos apenas? Se ele tem 5 incompletos e ele só governaria com 18, o que aconteceu para que ele assumisse o poder antes? Golpe da maioridade. O golpe da maioridade faz Dom Pedro II assumir com 14 anos e alguns meses,
e governar o Brasil de 40 até 1889. É o cara que mais tempo governou o Brasil na história. Na verdade, quantos anos, gente? 49 anos, né? Na verdade, Dom Pedro II governou o Brasil meio século, né? Não teve nenhum cara que governou igual a Dom Pedro II. O que mais se aproxima dele é Vargas, que governou 15. Pessoal, então se eu estou falando de um movimento de 24, então eu já consigo contextualizá-lo, ó. É Dom Pedro I. Então, se aparecer Dom Pedro II, se aparecer República, se aparecer a citação de uma outra, eu sei que é Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele tem um poder chamado de poder o quê? Moderador, que dá a ele poderes o quê, gente? Absolutos. Esse poder pertencia à Constituição de 24, que dava a ele poderes absolutos. Então, gente, vamos lá. Em cima do que eu acabei de falar, qual é a questão correta aí de Confederação do Equador? O que vocês acham? Hein? Extinção do poder legislativo pela Constituição de 24? Mudança do sistema eleitoral da Constituição de 24? Atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a Constituinte de 23? Que Constituinte é essa bem aí, meu filho? Quem lembra? Constituinte de 23 é chamada de... Esse projeto constitucional de 23... Como é que é chamado aí? Vamos lá. De 1823. Como é que é chamado? Constituição da Mandioca. Já ouviu falar? Perfeito. Professor, por que essa Constituição da Mandioca, professor? Eu tenho que colocar aqui entre aspas, Constituição. Porque foi apenas um projeto o quê? Constitucional. Foi apenas um projeto constitucional. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte. Os parlamentares se reúnem. No momento que os parlamentares começaram a elaborar uma Constituição para limitar o poder de Dom Pedro, o que Dom Pedro fez? Ele mandou guardas imperiais acabar com essa Assembleia Constituinte que estava elaborando essa Constituição bem aqui, ó. Professor, no momento que os guardas invadem para rasgar o projeto constitucional, chamamos isso de noite da agonia. Lembra disso aí? E aí, professor, o que Dom Pedro fez? Chamou pessoas de sua confiança para elaborar uma Constituição para ele. E o que as pessoas da mais alta confiança de Dom Pedro, qual foi a Constituição que elaboraram para ele? A Constituição de 1824. Que será o que, professor? Promulgada ou outorgada? O que é outorgada? Muito bem. Quantas Constituições o Brasil já teve? Quantas Constituições o Brasil já teve? 7. 24. 91. 34. 37. 46. 67. E 88. Quantas promulgadas e quantas outorgadas? Toda a Constituição outorgada, ela é o quê? Imposta, autoritária. Todas promulgadas é quando elas são elaboradas democraticamente por uma Assembleia o quê? Constituinte. Quantas outorgadas? Essa aqui. E essa bem aqui, ó. Quantas promulgadas? Todas as outras. Certo? Professor, quem são os caras que promulgaram essas constituições? Isso aqui todo mundo tem que saber, gente. Todo mundo tem que saber isso aqui. Constituições está no edital da história do Brasil, viu? Isso aqui, otorgada por Dom Pedro I. Isso aqui, promulgada por Deodoro da Fonseca. Isso aqui, promulgada por Vargas. Inclusive essa aqui, ó, que vai estabelecer o voto feminino, voto secreto, salário mínimo, licença maternidade, jornada de trabalho de 8 horas. 37. Otorgada pelo próprio Vargas. Ele pega a Constituição da Polônia, traduz para o português e será chamada de Constituição o quê? Polaca, por ser praticamente uma cópia da Constituição polonesa. 46. Isso aqui é Dutra. Inclusive é com essa Constituição bem aqui que nós temos um mandato que é de 5 anos. E que, na verdade, a partir daqui é que vamos ter o quê? Que os
brasileiros de 18 anos vão passar a votar, né? Até aqui era o quê? Só 21, tá? O que mais? Constituição de 67 é durante a ditadura militar, Castelo Branco. Primeiro presidente da ditadura militar, ditadura civil-militar. E essa aqui é a Constituição que vigora hoje no Brasil, chamada de Constituição Cidadã, que aí temos a Constituição que é promulgada por Sarney, que permite o voto a partir dos 16 anos de idade, né? Então, vamos lá. O que eu estava perguntando mesmo? Constituição de 23, né? Professor, por que o nome dessa Constituição é da mandioca? Por quê? Porque a participação política estava relacionada à quantidade de mandiocas, né, que era produzido, não é isso? Então, para o cara ter direito a votar, 200 alqueires. Para o cara ter direito a se candidatar a deputado, 400 alqueires. Para o cara ter se candidatar ao Senado, 800 alqueires. Olha aí. Professor, mas se o cara não produzisse a mandioca, ele tinha que ter uma renda. Quanto valia 200 alqueires? Quanto valia 400 alqueires? Entendeu aí? Então não quer dizer que você tinha de produzir mandioca, tá? A Confederação do Equador aconteceu onde? Olha aí. Aconteceu em que região? Pernambuco? Sim ou não? A Confederação do Equador é um movimento que acontece o quê? Em Pernambuco, e tenta reunir todas as províncias que estão próximo da linha do Equador. Qual é a região que está próxima da linha do Equador, gente? É o Nordeste? Por quê? Porque 60% dos parlamentares que estavam elaborando essa Constituição era do Nordeste. Entendeu? E o que aconteceu? Dom Pedro mandou rasgar. Por isso é que eles escolheram o produto típico do Nordeste. Qual é o produto típico do Nordeste? Tá? Mandioca. Deu para entender agora? Ou não? Agnes. Olha, meu mozinho. Censitário. Censitário. O voto por renda é censitário. Muito bem. Isso aí. Voto censitário. Quando todos têm direito a votar, com meu nomezinho. Mulheres, homens, analfabetos, todo mundo. Sufrágio universal. Tá bom? Vamos lá. Então, com essa questão aqui, é letra C, né? Então, aqui é a 45, né, gente? A 45 aqui. 45 é C. Vamos continuar aqui, ó. Lê o texto a seguir. Gabinete de conciliação. Termo honesto e decente para qualificar a prostituição política de uma época. A política de conciliação era imperialismo, que se organizava em regra para o poder absoluto, formando-se com elementos de todos os partidos que o executivo podia absorver, pela intimidação ou pela corrupção, desculpando por interesse próprio todas as deserções, conduzida ao triunfo, todas as traições. A crítica acima, escrita pelo historiador Capistrano de Abreu, ataca a chamada política de conciliação que caracterizou o parlamentarismo no segundo reinado. Essa conciliação dava entre o que, gente? Vamos lá. Gente, quais os partidos que existiam aqui do período que do primeiro reinado para o segundo reinado? Vamos lá, gente. Quais os partidos? Quais os partidos? Não estou escutando, não. A gente fala liberais e conservadores, mas vamos lá. Quais são os 3 partidos? Conservadores, chamado de caramurus. Ó, gente, você não pode esquecer isso aqui, não. Aparece assim nas provas, gente. Olha aqui, ó. Liberais, moderados. Chamado de chimangos. E liberais, exaltados, chamados de jurujubas. Jujuba, professor? Não, jurujubas. Então, qual é a questão correta aí, gente?
Em conclusão, qual é? Se colocar liberais e moderados, liberais moderados e liberais exaltados, fica aqui, gente? Conservadores e liberais. Então, qual é a questão correta aí? Perfeito. Mas aí são 3, viu? Não esqueçam, viu, gente? Na Primeira República, de 89 até 30, houve reprodução de muitos aspectos na estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, final do século XIX e século XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. O texto sustenta que a Primeira República foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano, iniciado em 89, que se estendeu até 30, foi caracterizado. Quais são os presidentes aqui de 89 até 1930? Primeiro aqui eu faço o quê? Eu pego aqui República Velha. A República Velha vai de quanto a quanto, professor? De 89 até 30. Agora eu já sei, professor. República Velha. Professor, por que o nome é República Velha? Porque os mesmos que mandavam lá na monarquia, os grandes proprietários, continuam mandando na República. Agora são chamados de coronéis, tá certo? Atenção agora. Aí, essa República Velha bem aqui, ela é subdividida em República das Espadas. Por que o nome é espada aqui, gente? Professor, eu quero fazer oficial, quero fazer CFO. Quando as pessoas aí que fazem o CFO se formam, além da indumentária, elas levam o quê? A espada simboliza o quê, gente? Militares, né? Vai de 89 até 95, ó. Quem são os presidentes? Governo provisório de Deodoro. Aí governo de Deodoro, que ele vai renunciar com 9 meses, por causa da revolta armada. E governo de Floriano Peixoto. Tanto Floriano Peixoto quanto Deodoro eram o que, gente? Marechais, né? Então, República das Espadas. Aí depois temos uma república chamada de República Oligárquica. O que é oligárquica? Oligárquica vem de oligarquia. O que quer dizer oligarquia? Governo de poucos. Quem são os poucos aqui, gente? É o domínio de São Paulo e Minas, com a chamada política do café. São Paulo tem o que poder? Café. 60% de tudo que o Brasil exportava era o café. O café era a base econômica do Brasil. E Minas? O leite. Qual é a importância do leite? Botar no café? Não. Minas Gerais tem o maior número de eleitores. Minas Gerais tem o maior colégio eleitoral. Então, o certo era café com voto, café com eleições. Esteticamente ficaria feio. Então, o que é o café com leite? É o casamento perfeito entre São Paulo, o estado que tem o dinheiro, e o estado que tem o voto. Prudente Moraes, o que aconteceu importante aqui no governo de Prudente Moraes, o quê? Quem lembra aí? Revolta de Canudos, que tem como líder Antônio Conselheiro, não é isso, gente? Governo de Campos Salles, a negociação da dívida externa do Brasil, chamado Fundo de Loan. Rodrigues Alves, e também política dos governadores. Rodrigues Alves, a modernização do Rio de Janeiro e a revolta da vacina, a anexação do Acre ao território brasileiro. O Acre pertencia à Bolívia. Aqui, Afonso Pena, a entrada de mais de 1 milhão de imigrantes no Brasil, chamado Governar e Povoar. O que mais? Gino Peçanha criou o primeiro serviço de proteção índio. Aqui temos um furo na política do café com leite. Hermes da Fonseca é um gaúcho, mas durante o governo dele temos o quê, professor? A revolta da Chibata, uma revolta dentro da Marinha, que tem como líder lá o João Cândido. Depois temos o quê? Venceslau Braz. Durante o governo dele aqui, o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil participa da Primeira Guerra Mundial patrulhando o Oceano Atlântico. E também temos a revolta do Contestado, que acontece lá em Paraná e Santa Catarina, que é uma revolta também messiânica. Aqui temos o Delfim Moreira, que vai convocar novas eleições. E durante o governo dele teve um surto de gripe espanhola no Brasil. Aí depois temos o que? Epitácio Pessoa. Aqui temos o tenentismo. E temos o que, professor? A revolta do 18 de Forte de Copacabana. Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista. Aqui temos o penúltimo presidente, Arthur Bernardes, que vai ter a chamada coluna Prestes. E aqui temos o último presidente, que vai enfrentar a grande crise de 29, a crise do café, e que vai sofrer com um golpe de 30. Olha aí, tá vendo aí? Rapaz. Rapidinho, né?
Rápido, mas isso aí, pegar todos os detalhes aí é coisa pra caramba. Pessoal, então, aqui, olha a questão aqui desse 89 até 30 aqui, vamos lá. Pela predominância dos interesses dos industriais com a exportação de bens duráveis e de capital, por conflitos no campo com o avanço do movimento de reforma agrária, pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários, pela instituição de uma democracia socialista, meu Deus, pelo planejamento econômico feito pelo Estado. Qual é a questão correta aqui, gente? C de casa, muito bem, B. C de casa. Então aqui é 47, né? Pulou, foi? Pulou, gente? Não? 47 é o que então aqui? C, né? 46 é B? Vamos lá. Qual é 48? Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação, do envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um determinado efeito. Joseph Goebbels, diretor da propaganda de Hitler, uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade incontestável. Muito bem. Gente, depois ali do golpe de 30, temos o que, gente? A era Vargas vai de quanto a quanto? De 30 até o quê? O que temos aqui? Governo provisório que vai durar 4 anos. O que temos aqui importante no governo provisório, professor? Revolução Constitucionalista, lá em São Paulo. Temos também a promulgação da Constituição em 34, ó. Depois temos o governo constitucional. O governo constitucional temos o quê, professor? 2 grupos políticos, né? Quais são os 2 grupos? A e B, Ação Integralista Brasileira, né? Que é um grupo fascista, e a Ação Nacional Libertadora, que é um grupo que tem uma tendência comunista, né? 34 a 37. E aí depois, gente, temos aqui o Estado Novo, onde Vargas implanta uma ditadura nos moldes das ditaduras fascistas europeias. E uma das coisas que ele copia das ditaduras fascistas é a propaganda. É tanto que ele vai criar a Hora do Brasil, ele vai estabelecer uma forte censura aos meios de comunicações. Então vamos aqui marcar a questão correta aqui, gente. Vamos lá. Muito bem, meu amorzinho. Letra A, qual é a questão correta aqui? 48? Aqui é A, né? Perfeito, muito bem. 49. O último dos presidentes brasileiros no período democrático, de 45 a 64. De 45 a 64, quem são os presidentes aqui, professor? De 45 a 64. Acabou Vargas aqui, 45. Aí quem são aqui, professor? Aqui é o período chamado República Liberal Populista. A República Liberal Populista, quem são os presidentes aqui? A República Liberal Populista, que vai de 45, da renúncia de Getúlio Vargas até 64. Vamos lá, quem são os presidentes? Eurico Gaspar Dutra, que vai criar o chamado Plano Salt, vai romper com a União Soviética da Guerra Fria, vai investir na infraestrutura do país. Aí temos a volta do Getúlio, que vai cometer o suicídio em 54, mas vai criar, antes disso, vai criar a Eletrobras, a Petrobras, vai criar o BNDE. Aí depois temos o Café Filho, que é o vice de Vargas. Aí depois temos uma sequência, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Temos aqui o Jânio Quadros, que renuncia com 7 meses. E aqui temos João Goulart, que é derrubado pelo golpe que acontece 31 de março, 1º de abril. Desses presidentes todos aqui, apenas 2 conseguiram terminar o mandato. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui se mata dentro do Palácio do Catete. Esse aqui é afastado, inclusive, porque adoece. Esse aqui renuncia com 7 meses. E esse aqui é derrubado e é mandado para o Uruguai. Está vendo aí como o negócio é? E aí, professor, o presidente João Goulart
João Goulart foi derrubado por um golpe em 64, por quê, gente? Quem lembra aí? João Goulart ele vai anunciar no comício da Central do Brasil, ele anuncia o que é chamado das reformas de base. O que é as reformas de base? Reforma agrária, reforma fiscal, reforma bancária, lei de remissão de lucros. E aí temos uma reação dos setores conservadores que vão protestar em relação ao governo de João Goulart na marcha por Deus, família aí. Por que por Deus? Porque João Goulart era ateu. Por que família? Porque ele ia acabar com a família. Por que liberdade? Porque ele ia implantar uma ditadura. E aí, né? A letra A, reforma de base, muito bem. Vamos aqui. O ato institucional número 5, fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. Quantos atos o Brasil teve, gente? Durante a ditadura civil-militar? Vocês estudam 5, foram 21 atos institucionais, não esqueçam. 21 atos institucionais. Professor, mas os livros só trabalham o quê? 5. Primeiro, professor, golpe 74, canções presidente, ditadura civil-militar. Não pode mais chamar de ditadura militar, não pode mais chamar de regime militar, ditadura civil-militar, porque houve a participação de civis, empresários, banqueiros, que estiveram presentes durante toda a ditadura militar. Pessoas presentes aqui, gente. Castelo Branco, General Castelo Branco, General Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, General Emílio Garrastazu Médici, General Ernesto Geisel e General João Batista Figueiredo, que é o cara que vai acabar com a ditadura civil-militar. Professor, quais foram os atos que são estudados? Aqui ele vai criar o quê? Castelo Branco ele cria 4. AI1, AI2, AI3 e AI4. Esse aqui estabelece eleição indireta para presidente. Esse aqui estabelece o bipartidarismo. Esse aqui estabelece eleição indireta para governador. Esse aqui convoca o Congresso para o quê? Aprovar a Constituição de 67. Esse aqui vai criar o AI5. O que o AI5 permite? Suspensão do habeas corpus. O que mais? Caçar o quê? Vai poder caçar mandatos políticos, vai poder exonerar funcionários públicos e vai poder antecipar férias do Congresso. Qual a questão correta aí, gente? O que vocês acham? O AI5. Ele fortalece ou ele enfraquece o poder do presidente? Fortalece ou não, gente? Então, a questão certa aqui qual é? Vamos lá. D. 50, então, é letra D de dado. Perfeito. A última questão aqui, vamos lá. Está o primeiro presidente eleito, está chamado Nova República, por meio das eleições diretas de 89. As eleições diretas de 89 foram o que, gente? Estabelecidas por causa do movimento diretas? Está errado, meu filho. O que vai estabelecer eleições diretas para presidente é a Constituição de 1988. O movimento direto já, ele não alcançou seu objetivo. Ele queria eleições diretas de 85, e as eleições de 85 ainda foram o que, gente? Indiretas. Não é isso? Em 89 temos eleições diretas para presidente. Nessas eleições diretas para presidente, temos a disputa no segundo turno de quem? Até porque vamos aqui à Nova República, para a gente finalizar aqui, ó. Pessoas presidentes da Nova República. Sarney, Fernando Collor, Itamar. Não é isso? Fernando Henrique Cardoso, reeleição. Fernando Henrique Cardoso 2, Lula 1, Lula 2, a Dilma 1, Dilma 2. Aí tem o Michel Temer. Tem um depois de Michel Temer, né? E tem a volta do Lula. Não é isso? Não, porque eu esperei vocês falarem. Você não fala por quê? Rapaz. Dia 51, tá o primeiro presidente eleito, é chamado Nova República, por meio das eleições diretas de 89. Foi Fernando Collor de Mello. Sob o governo Collor, é incorreto dizer que... Questão aqui de pegadinha. Vamos lá, quem marca aí? Quem tem coragem? Foi interrompido por um processo de impeachment em 92?
Teve como vice-presidente Itamar Franco, deu início ao Plano Real, firmou marcado pelo Plano Econômico, pelo Confins da Poupança, movimento popular que contribuiu para o seu fim, chamar-se Caras Pintadas. E aí? Ó, presta atenção, foi interrompido por um processo de impeachment. Mas ele renunciou por quê? Mas acabou, na verdade, que ele interrompendo o mandato dele por causa do processo de impeachment, né? O Plano Real, gente, é dele? O Plano Real é dele? De quem é o Plano Real? O Plano Real, ele, na verdade, o quê? Ele é anunciado no governo de Itamar e se consolida o quê? No governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, essa questão aqui que é errada, tá bom? O plano de Collor foi plano Collor, tá bom, gente? Pessoal, então, boa prova amanhã, né, galera? Boa prova. Que Deus proteja a todos aí, tá? E até uma próxima oportunidade. Pessoal do curso Wellington, a gente continua nessa semana outra, né, o EMA, né? Então, vamos continuar, tá bom, gente? Até a próxima.